O que você gostaria de saber sobre o retorno do São Paulo aos treinos e sobre a montagem do elenco para o segundo semestre? Essa foi a pergunta que a gente deixou lá nas nossas redes sociais e a gente está aqui para responder as melhores questões que vocês fizeram. Eu sou Felipe Lucena, a essa altura do campeonato você já sabe, isso é São Paulo, e a gente vai falar, enfim, sobre a volta dos jogadores à rotina, sobre a perspectiva de reiniciar o Campeonato Paulista, o Brasileiro, quem sabe até a Libertadores, né? Embora a gente ainda não tenha data para essas coisas acontecerem. Então vamos lá, vamos falar sobre o tricolor e os primeiros passos para a volta do futebol. Antes de começar a responder as perguntas do amigo internauta, vamos recapitular o que aconteceu nesses últimos dias. Você deve se lembrar que o São Paulo testou 90 pessoas para a Covid-19, que só um jogador e um funcionário precisaram ser afastados para ficar ali naquele período de quarentena enquanto o vírus sai do corpo. Eles estão assintomáticos, não causam grande preocupação, mas não puderam ficar nesse primeiro momento no ambiente dos outros jogadores, dos outros funcionários, para que o vírus não se espalhasse. Você sabe também que o São Paulo não divulgou quem são essas pessoas, até para preservar a intimidade delas. Depois disso, o São Paulo começou um período de testes físicos, fisiológicos, avaliações clínicas para poder preparar os trabalhos de pré-temporada. Esse período de testes durou 7 dias, com uma folga só ali, que foi no domingo, e aí, a partir do dia 1º de julho, o São Paulo pôde retomar os trabalhos com bola, ainda com o grupo dividido em 2 grandes grupos e também na hora da atividade em pequenos grupos, para não ter aglomeração, para seguir todo o protocolo. Aliás, o CT da Barra Funda está absolutamente modificado, preparado com base no protocolo elaborado pelos profissionais da Federação Paulista junto com os departamentos médicos dos clubes aqui de São Paulo. Então, como diz o Vitor Bueno nessa entrevista que você vai ouvir agora, os jogadores estão se sentindo bem seguros e bem felizes de estar de volta à rotina do CT. Eu particularmente estava com muita saudade, não só da galera assim, mas do ambiente de vir ao CT e treinar. Então tá sendo legal, proveitoso. Parece que é uma novidade, porque depois de tanto tempo a gente nos reencontrar. E legal também da parte de São Paulo que preparou tudo para nós, por estrutura, para nos receber tão bem. Como você já sabe, o São Paulo não tem dinheiro para ir ao mercado fazer novas contratações de jogadores, então as novidades nessa volta dos treinos são atletas que já pertenciam ao clube. Paulinho Boia e Gonzalo Carneiro, 2 atacantes que já não jogam no tricolor há algum tempo e que agora vão ter a oportunidade, pelo menos nos treinos, de mostrar para o Fernando Diniz que podem ser aproveitados. O Paulinho Boia é uma cria de Cotia que teve algumas oportunidades em 2018, estava emprestado para o São Bento, voltou, treinou durante um período em horários alternativos e agora foi reintegrado. E o Gonzalo Carneiro, você sabe muito bem, o autor da cavadinha contra o Palmeiras no Allianz Parque. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no nosso canal bem especial sobre isso, vamos deixar o link aqui na descrição. Ele tá de volta depois de cumprir 1 ano de suspensão por doping, uma pena que inicialmente seria de 2 anos, caiu pela metade. Agora vai poder mostrar à comissão técnica, à diretoria, que tá recuperado, que tá com a cabeça no tricolor e que pode, quem sabe, ganhar uma nova chance de mostrar o seu futebol e talvez dar uma nova cavadinha contra algum rival, contra algum adversário do tricolor. Na porta de saída também nenhuma grande novidade. O Antony, que já está negociado com o Ajax desde o começo do ano, tornou-se jogador do clube holandês em 1º de julho, já se despediu do São Paulo, não joga mais pelo clube e agora ficam só as lembranças e a série especial que o São Paulo preparou para homenageá-lo. Léo Natel, também atacante revelado em Cotia, já não jogava no São Paulo desde 2017, esteve emprestado ao Apoel do Chipre, quando voltou treinou em horários alternativos e assinou um pré-contrato com o Corinthians, agora é jogador do rival, vai retomar sua carreira vestindo preto e branco. E por último, Fabinho, maior vencedor de títulos da era Cotia, também atacante, esteve no elenco principal sem muito brilho durante todo o primeiro semestre, acabou o contrato dele, ele não aceitou as propostas para renovar e agora está buscando um novo clube na Europa. Passado vai e vem, vamos começar então a responder as perguntas que vocês mandaram. O THX, primeiríssimo a mandar pergunta, quer saber sobre os jogadores do Sub-20 que vão ser aproveitados no elenco principal, pelo menos observados nesse período de retorno das atividades. O São Paulo ainda não escolheu os nomes, a gente sabe que vão ter alguns jogadores pensados para a equipe de cima, para dar
dar aproveitamento para o time sub-20, também para deixar o elenco profissional um pouco mais robusto. E a gente pode falar agora sobre aqueles que são melhor avaliados e que estão ali, digamos, no começo da fila para serem puxados para o profissional. São os dois laterais da Copinha, o Lucas Senna e o Wellington, o volante Marco Júnior, o atacante de velocidade Galeano, paraguaio, que a torcida gosta muito, e o centroavante Juan. Tem outros dois jogadores que são bem avaliados tecnicamente, mas que têm situações peculiares e eu não acredito que serão pensados para o elenco profissional por diferentes motivos. Um deles é o Maia, porque tem uma negociação em andamento com o Barcelona pode efetivar a qualquer momento uma opção de compra e levar o Maia, tirá-lo do São Paulo de forma definitiva. E o Fasson é um zagueiro, jogou muito bem na Copinha, quase foi chamado para o profissional quando o Valse se machucou e tinha boa chance de ser promovido agora, porque tem poucas opções disponíveis na zaga para o Fernando Diniz. Mas aí ele notificou o São Paulo judicialmente, dizendo que quer a rescisão unilateral do contrato dele por um desacerto ali da época da renovação. O São Paulo ficou surpreso, decepcionado com essa atitude e dificilmente vai dar a ele a chance de iniciar essa transição agora, depois desse início de litígio judicial. O João Guilherme quer saber o que o Diniz está preparando para o lugar do Antony. Ele ainda não fez nenhum treino tático, ainda não deu nenhuma entrevista específica sobre esse assunto, mas acho que dá para afirmar sem medo que quem vai herdar essa vaga, pelo menos no começo, na retomada das competições, é o Pablo, que era o reserva imediato ali do ataque pelo lado direito enquanto teve futebol em 2020, que marcou 2 gols contra o Santos no último jogo antes da paralisação dos campeonatos, então retomou a moral ali naquele momento, deve começar como titular. E aí depois disso, num segundo momento, o Diniz vai ter a opção de testar o Elinho, que começou o ano como titular quando o Antony estava com a seleção pré-olímpica e se machucou, agora está recuperado, volta a trabalhar junto com os companheiros, vai poder, quem sabe, testar o Paulinho Boia, o Gonzalo Carneiro, o Everton, enfim, tem diversas opções ali para ver qual que é o melhor, qual que se encaixa no lugar do Antony, até porque contratação, chegar alguém para essa vaga é algo muito improvável nesse momento. O João também perguntou sobre a condição física dos jogadores. A gente não tem acesso aos treinos, a gente não tá vendo as atividades, não tá vendo como que tá o aspecto físico deles, se eles estão se cansando muito, se eles estão com tranquilidade para fazer os exercícios, mas os relatos que se tem é que eles se cuidaram bem durante as férias e a maioria, se não todos, voltou aí com a parte física em dia. Essa não é uma preocupação, pelo menos que a gente saiba, do São Paulo nesse momento. O Matheus quer saber do Valse, se ainda tem chance dele ficar à disposição para a reta final do Campeonato Paulista. Bom, Valse machucou o joelho esquerdo, rompeu o ligamento cruzado anterior lá em janeiro, então a lesão dele está completando 6 meses, que é o prazo mínimo de recuperação para esse tipo de cirurgia, agora no meio de julho. Então o Valse deve começar a entrar na fase final de recuperação, a fazer alguns trabalhos no campo, a iniciar a chamada transição muito em breve. Por enquanto, ele ainda está treinando em horários alternativos, junto com o Rojas, outro que está se recuperando de cirurgia no joelho. Ele ainda está na fase da fisioterapia. Então, imaginando que o Campeonato Paulista comece no início de agosto, o Valse vai ter ali mais ou menos 2 semanas, no máximo, de trabalho de transição, de parte física, de campo. Então, acho difícil que ele já esteja à disposição do Fernando Diniz. Mas eu acho que ainda durante o mês de agosto, ele volta a trabalhar com o grupo e aí gradativamente vai voltando ao ritmo normal, a ser uma opção para o Diniz. Mas lembrando também que o Valse, se não tivesse sofrido essa lesão, muito dificilmente ainda estaria no São Paulo, porque ele vinha recebendo uma proposta atrás da outra e, como a gente sabe, o clube precisa vender. Claro que depois de uma lesão fica mais difícil aparecer uma proposta num valor muito alto, pelo menos imediatamente, enquanto ele não jogar e se mostrar totalmente recuperado. Mas se chegar algo bom pelo Valse, dificilmente o São Paulo vai fazer esforço para segurar, devido à situação financeira complicada que vive o clube nesse momento. O Emanuel pergunta sobre a questão financeira, se a gente acredita que o Fernando Diniz vai conseguir manter o elenco blindado e motivado, mesmo que haja algum foco de insatisfação relacionado a atraso de pagamento ou a corte nos salários. O Diniz sempre se mostrou um cara bastante consciente, entendendo a situação delicada do clube que se agravou na pandemia, entendendo também que a parte financeira não deve ser a prioridade nesse momento. A preocupação dele sempre foi muito mais coletiva, sempre foi com a saúde das pessoas, com o bem-estar de todo mundo. E como os jogadores confiam muito no Diniz, como ele tem um diálogo muito aberto com todo o grupo, e como eles querem que o trabalho do Diniz seja bem sucedido, eu acho que ele vai conseguir, ou pelo menos que ele tenha a capacidade de conseguir fazer os jogadores continuarem focados, continuarem motivados pela camisa do São Paulo. Mas há focos de insatisfação no elenco do São Paulo desde o primeiro corte nos salários, que foi feito lá no começo da pandemia, de 50% do salário em carteira, mais 100% do direito de imagem. Agora, no último mês, alguns jogadores reclamaram de terem recebido não 50%, mas 20% do salário. Alguns outros dizem que estão com os pagamentos
atrasados. E aí o Raí e o Pássaro chamaram os jogadores, porque o Diniz não tem o poder também de explicar tudo aos jogadores sobre essa questão, e tentaram explicar, tentaram tirar dúvidas, tentaram mostrar que a situação financeira é delicada, que o São Paulo vai fazer de tudo para honrar com os compromissos, mas que talvez seja necessário entender que o corte vai ter que ser definitivo, né? Porque o São Paulo no começo da pandemia prometia devolver todos os valores que ficaram pendentes, ou que talvez o corte vai ter que durar alguns meses a mais. Enfim, o São Paulo ainda vai analisar os próximos passos, até porque agora em julho vai cair o dinheiro da primeira parcela da venda do Antony, que deve dar um alívio financeiro bom para o clube, e com a volta dos campeonatos também voltam a entrar algumas receitas, não a de bilheteria, mas algumas receitas de patrocínio, fornecimento de material esportivo, direitos de transmissão. E aí o clube vai poder saber como é que ficou a situação, o que vai dar para fazer, o que não vai dar para fazer, e aí vai passar para os jogadores. Mas essa preocupação existe sim, e eu acho que se depender do Fernando Diniz, é algo que ele, pelo menos nesse primeiro momento, é capaz de controlar. O Caio perguntou sobre o João Rojas, jogador que passou por 2 delicadas cirurgias no joelho, cirurgias sem muito precedentes no futebol, então não dá para saber exatamente quando ele vai voltar a jogar. Por enquanto, ele tem cumprido horários alternativos junto com o Valls, como a gente já falou, que não está liberado nem pelos médicos, nem pelos fisioterapeutas para fazer trabalhos com a preparação física e com a comissão técnica. Mas a gente já tem visto que o Rojas tem ido para o campo, tem feito alguns exercícios de corrida, alguns movimentos mais parecidos com o que se faz numa partida de futebol, então eu acredito que em breve, mesmo que gradativamente, ele volte a fazer algumas atividades com bola para ir retomando o ritmo. O Rojas tem contrato somente até o meio do ano e o São Paulo já está negociando, a negociação andou bem, para renovar até o fim da temporada. Essa temporada não deve acabar em dezembro, deve acabar lá para fevereiro, quando muito provavelmente se encerrará o Campeonato Brasileiro de 2020, e é até lá que o contrato do Rojas deve ser esticado, com uma meta de jogos para ele fazer e renovar automaticamente esse contrato. Então, se o São Paulo já está querendo colocar no contrato uma meta de jogos, e não é ficar à disposição, é entrar em campo, a gente imagina que o clube tem no planejamento tê-lo como uma opção para o Fernando Diniz, e até quem sabe, na melhor das hipóteses, como uma opção ali para a vaga do Antony. Tem muito torcedor que acredita nisso. Eu seria um pouco mais cauteloso, porque o Rojas está há muito tempo sem jogar, desde outubro de 2018, e é claro que ele vai precisar também de um tempo grande de adaptação, de readaptação, de retomada de ritmo de jogo, da parte física, de explosão. Ele é um jogador de velocidade, drible, precisa muito da estrutura do joelho, então é difícil imaginar que o Rojas logo nesse primeiro momento seja a peça ideal para substituir o Antony, mas o São Paulo vai muito provavelmente voltar a vê-lo em campo, voltar a analisá-lo com o time do Fernando Diniz. Então é isso, galera, essas são as notícias mais urgentes do São Paulo sobre o retorno das atividades, sobre o planejamento para o segundo semestre. A gente volta a qualquer momento, e você sabe, em qualquer plataforma, para trazer mais conteúdo e mais informações para vocês. E eu vou pedir gentilmente que você se inscreva no nosso canal, que você curta, que você deixe o seu comentário. Aliás, se você tiver uma dúvida além dessas que a gente respondeu, coloca aí nos comentários que a gente vai te responder no nosso próximo podcast, no nosso próximo vídeo, na nossa próxima live, no nosso Instagram, no nosso Twitter, enfim, em todas as plataformas do Isso é São Paulo. Valeu pela audiência, a gente não para de crescer. Um abraço, até a próxima.